Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao terceiro dia do pré-evento. Vamos iniciar a primeira palestra. O tema que será abordado é residência em neurocirurgia no Brasil e no exterior. E nossa palestrante da noite é a doutora Maria Carolina. Ela é neurocirurgiã pela Universidade de Paris, tem doutorado em inovações terapêuticas pela Universidade de Paris, mestrado em neurociências, mestrado profissional internacional em doenças neurovasculares na Universidade de Marridol, na Tailândia. Foi professora na Faculdade de Medicina da PUC São Paulo, especialista em saúde global, sendo a primeira docente de saúde global em curso de medicina no Brasil. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer imenso recebê-la aqui. Sinta-se à vontade para começar. Obrigada. Eu agradeço enormemente a excelente organização de vocês. Estou surpresa que tem tantos estudantes de medicina interessados nessa especialidade e fico honrada com o convite e gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Desejo e espero que estejam todos bem, com saúde, no meio dessa pandemia, sem precedentes no Brasil, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo que me incentivou e me inspirou durante toda a minha carreira, e gostaria de contar para vocês um pouco dessa experiência e como vocês também podem ser seduzidos pela neurocirurgia, e tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e como é que eu fiz, né? Então, eu dividi essa apresentação, tá tudo bem? Vocês estão vendo? Em 3 partes, porque a gente tem pouco tempo. A primeira parte eu vou fazer uma pequena apresentação da minha trajetória acadêmica, depois o contexto da especialidade no Brasil e no mundo, e depois a gente vai conversar um pouco sobre as oportunidades e desafios de estudar no exterior e também um pouco menos no Brasil, mas mais no exterior. Em relação à minha formação, então eu me formei na PUC São Paulo, eu tive, na época da faculdade, no primeiro ano, um grande professor de neuroanatomia, era o professor Dario Doreto, que era adorável e foi um mestre que me inspirou muito, mas não só a mim, mas a outros colegas também. E a PUC, na época, e até hoje mantém um convênio com a Universidade Católica de Lille, no norte da França, onde a gente poderia optar, na época, por um estágio de 3 a 4 meses do internato, que na época o internato era só no 6º ano, a gente poderia optar por esse estágio na França, no último ano da faculdade, e só tinham 6 vagas. Na época, eu me candidatei no último ano, eu nunca tinha falado francês na vida, mas a gente tinha uma prova no ano anterior, e só tinham, dessas 6 vagas, tinham 4 vagas que o aluno teria alojamento, alimentação, e só deveria pagar a passagem aérea. Mas o convênio em si, a parceria em si era gratuita. E aí, eu estudei francês feito louca, eu tinha só 6 meses antes da prova para poder fazer a avaliação de proficiência em francês. Eu me matei de estudar nos finais de semana, à noite, lendo livros, vendo filmes. Eu tive uma professora ótima, chamada Valérie Christiansen, que era professora em Sorocaba, onde fica o campus da PUC, e eu consegui passar, passei em 4º lugar, que foi o último lugar com gratuidade. O que eu quero contar para vocês dessa experiência é que foi incrível, porque eu fui trabalhar num serviço de pediatria na França, onde eu fiquei todo aquele tempo acompanhando o serviço de neuropediatria, e aí eu voltei certa para o Brasil, que eu queria ficar na neuro mesmo. Desde o primeiro ano eu já gostava, mas tive a confirmação que era o campo da neuro que mais me interessava. Fiquei um pouco em dúvida entre fazer especialidade clínica e cirúrgica, mas no final eu fiz a minha residência em neurocirurgia na PUC de Campinas. Não sei se vocês sabem, mas a residência de neurocirurgia tem acesso direto, ou seja, vocês não fazem uma outra especialidade antes, a gente faz uma prova para neurocirurgia, que atualmente são 5 anos,
O primeiro ano é a cadeira básica, que é a neurologia, e depois você faz 4 anos de neurocirurgia. A residência da PUC de Campinas, eu escolhi fazer prova em todos os lugares onde a residência fosse reconhecida pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, eu passei na PUC de Campinas, estudei 4 anos. Na minha época, o 5º ano da residência era opcional. E aí, eu fui a um congresso de neurocirurgia em São Paulo, era um congresso entre França e Brasil, e eu conheci um professor de Paris, de um centro especializado em tumores da medula, em lesões da medula espinhal, que é algo muito raro. A gente dificilmente tem muitos casos de pacientes com problemas de medula numa residência de neurocirurgia geral. E aí eu perguntei a ele em São Paulo se teria a possibilidade de fazer uma extensão, um fellowship no serviço dele. Ele disse que sim, mas que eu precisaria conhecer o serviço antes de decidir ficar lá por algum tempo. E foi o que eu fiz. Então, desde o meu primeiro ano de residência, todas as minhas férias, que eram de 15 dias, eu ficava no serviço de Paris dele. Então, todo o meu dinheiro eu guardava para poder ficar 15 dias no serviço dele, aprendendo e sabendo como que funciona o serviço. Eu já falava francês desde a época da faculdade, para poder, então, voltar para lá como residente. Na França, como que funciona, então? Eu fiquei na Universidade de Paris Sud, na Universidade de Paris, ela é dividida em vários campos. Eu fiquei no campus das ciências e da neurociência. Eu cheguei lá, nenhum residente francês queria fazer mestrado, né? Então, eles me propuseram uma bolsa de mestrado, que era de 1.000 e poucos euros, era o suficiente para pagar meu aluguel, e ao mesmo tempo eu fiz mais 1 ano e meio de neurocirurgia, aquele ano opcional, que é o 5º ano. Eu fiz mais 1 ano e meio em tumores de medula, e meu mestrado foi focado em medula. Quando eu estava na França, no mesmo serviço, eu fiquei encantada com o departamento de neuroradiologia intervencionista, que é a endovascular. Então, depois disso, depois de fazer esse 1 ano e meio de especialização em medula, eu pedi para um chefe do serviço do hospital onde eu estava se eu poderia ir para neurovascular, tratar aneurisma cerebral, malformação arteriovenosa, derrame cerebral. Era fantástico, eu adorava aquele departamento e fiquei encantada pela endovascular. E ele me disse, não, aqui a gente não aceita neurocirurgião, porque aqui na França são só radiologistas que fazem essa especialidade. O que aconteceu então? Eu fui procurar na internet um outro serviço de excelência, fui procurar todos os artigos mais recentes publicados por franceses, cheguei no nome do Jacques Morret, que foi um dos fundadores da neuroendovascular na França, né, e no final eu pedi para ele por e-mail se eu poderia conhecer o serviço dele, que eu estava terminando a residência em medula, mas eu gostaria de fazer endovascular. 2 dias depois, ele me convidou para uma entrevista, e ele me disse assim, você já sabe fazer angiografia cerebral? Eu falei, não, nunca entrei numa sala de angiografia para fazer, só para assistir. Ele me disse assim, quanto tempo você pode ficar aqui? Eu disse, olha, o tempo necessário para eu saber tratar os pacientes pela via endovascular. Ele falou, então você precisa ficar aqui 2 anos. Eu falei, tudo bem, então eu vou ficar 2 anos. E foi assim que aconteceu. Depois a França tinha um convênio com a Universidade de Maridol da Tailândia. Os melhores professores de neurovascular do Canadá, dos Estados Unidos, da França, da Holanda, se reuniram nesse mestrado profissional de doenças neurovasculares, né, para o tratamento tanto diagnóstico quanto terapêutico, para formação diagnóstica e terapêutica em neuroimagem, e eu fiquei estudando, morando em Paris, estudando 2 anos na Tailândia, para terminar esse outro mestrado profissional, que era o único no mundo em doenças cerebrovasculares. Então, eu vou mostrar para vocês que essa especialidade, esse é o serviço que eu estava em Paris, na Fundação Rothschild, onde o Jacques Morret é o chefe. Ele é uma das pessoas mais conhecidas nessa área, ele
formou pessoas, aqui tem um colega do Egito, do Japão, da Polônia, da Coreia e o Expedito Bacelar do Brasil, do Maranhão, e eu vou mostrar para vocês, então, o que é essa neurocirurgia endovascular. Então, aqui vocês estão vendo, nessa bifurcação, uma bolinha, que é um aneurisma cerebral, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse tratamento. Então, em vez da gente abrir a cabeça do paciente, que é o que a gente aprende na neurocirurgia convencional, a gente entra pela artéria femoral na coxa do paciente, com esse catéter, que parece um caninho de uma caneta, menor do que um caninho de uma caneta Bic, por exemplo, que chama catéter. A gente posiciona esse catéter, esse caninho dentro do aneurisma e solta essas espirais como se fosse um espaguete de platina até completar completamente o aneurisma para impedir que o sangue entre dentro dessa bolinha. Porque o que faz o aneurisma? Uma vez que essa parede do vaso está enfraquecida, ele rompe e o sangue escapa para fora do vaso. Então, quando a gente entope esse aneurisma com essas molas, que a gente chama, essas espirais, induz uma certa cicatrização, endotelização da base do aneurisma e o sangue deixa de entrar e o paciente está curado, que é exatamente o que a gente faz pela via aberta. Então, eu fiquei encantada por essa especialidade e foi isso que eu fui fazer lá. Acontece que era uma especialidade incrível, depois eu fiquei contratada naquele serviço, só que quando eu voltei para o Brasil, fiquei lá, então, quase 7 anos. Quando eu voltei para o Brasil, o que aconteceu? O medicamento que a gente usava para tratar AVC na época, derrame cerebral, não existia no SUS. E eu tinha um paciente com AVC agudo, precisava tratar aquele paciente por essa via endovascular, passando por dentro dos vasos, eu levava esse medicamento, ele ia dissolver aquele coágulo que tinha se formado dentro do vaso do paciente, mas o SUS não pagava o remédio. Foi por isso, então, que eu entendi que existe a lei de patentes, a lei de propriedade intelectual, que regula o acesso a medicamentos, principalmente nos países onde a gente não tem essa produção intelectual, essa produção de patentes, de medicamentos aqui no Brasil. Então, nesse contexto de dificuldade de usar toda aquela tecnologia que eu usava na França, no Brasil, eu fui estudar saúde global, que seria tema de outra aula. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente precisa se sentir privilegiado, de uma certa maneira. A gente precisa entender a dimensão do privilégio que temos de sermos médicos. Vocês estão quase se formando, são acadêmicos, mas vejam, 32%, na última coluna, 32% dos jovens no Brasil conseguem ingressar no ensino superior, mas só 22% deles se formam. Quando a gente vai ver a pós-graduação, o mestrado e doutorado, vejam, apesar de estar aumentando essa pirâmide, né, aumentando o número de pessoas que fazem mestrado e doutorado no Brasil, só 0,8% das pessoas no Brasil, entre 25 e 64 anos, têm mestrado, mas 0,2% têm doutorado. Então, a gente precisa não usar isso com arrogância, quando você lida com os pacientes, quando você está numa consulta, mas você tem que colocar todo esse conhecimento a serviço do paciente, porque ele não é o teu objeto de estudo, mas ele precisa de você. Então, eu quero lembrá-los que nesse momento de pandemia, nós só estamos juntos por conta da internet e o quanto nós somos privilegiados por ter acesso ao ensino superior de excelência que nos dá uma vida confortável aqui no Brasil. E aqui o que eu quero mostrar para você é que, vejam, essa tabela mostra a diferença de salário entre a média nacional e quem tem ensino superior. Então, quem tem ensino superior no Brasil ganha 149% a mais do que a média do salário da população. Na França é muito menos, é 54%. A minha diferença de salário com o meu chefe na França é muito menor do que existe no Brasil, né? E com a população que ganha salário mínimo lá, ou seja, eu ganhava 2 ou 3 vezes o salário mínimo, ele ganhava 4 ou 5, e não mais do que isso. Então, no Brasil, ainda ter ensino superior é um privilégio, né? Fora isso, qual é o contexto das doenças neurocirúrgicas no Brasil? Então, vejam, nesse quadro, tudo que está em azul é doença crônica, o que está em verde é acidentes, e tudo que está em vermelho são as causas que provocam incapacidade. Então, eu circulei em laranja, vejam aqui, o AVC é uma
proporcionalmente, é uma grande causa de incapacidade no Brasil, dor lombar, cefaleia, epilepsia, os traumas, né, as quedas também provocam necessidade de cirurgia, os traumas raquimedulares, os traumas de crânio. E a maioria das mortes no Brasil, a primeira é infarto, e a segunda é doença cerebrovascular. Então, essa foi a justificativa, não foi por isso que eu quis fazer, mas é uma justificativa que a gente ainda precisa de especialistas que tratem doenças neurológicas e doenças cerebrovasculares. Dentro das especialidades, dentro da medicina no Brasil, a gente tem mais de 370 mil médicos, 55% deles têm residência, têm especialidade. Em 2017, nós, neurocirurgiões, éramos só 2.886, ou seja, menos de 1% dos especialistas, sendo que desse 1%, que são 2.800, só 248 mulheres são neurocirurgiãs no Brasil, 8% dos neurocirurgiões apenas. Quantas vagas tem, né? Então, a gente tem, em média, por ano, 650 residentes de neurocirurgia no Brasil, distribuídos em mais de 100 serviços de residência. Dentre as especialidades, então, vocês estão vendo aqui um quadro escrito em preto dos departamentos que fazem parte da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, tem base de crânio, coluna, a endovascular, que é a minha, a neurocirurgia funcional, que trata, sobretudo, dor crônica, né, lesão de nervo periférico, os nervos periféricos, a neuro-UTI, a neuro-oncologia, a neuropediatria, radiocirurgia, trauma e vascular. Das principais doenças, a gente tem a epilepsia, a dor, hidrocefalia, hérnia de disco, os traumas, que eu já falei para vocês, AVC, incluindo o aneurisma, e as doenças da coluna e da medula. Essas são as principais doenças que a gente trata na especialidade. E vale lembrar que o Brasil, juntamente com o Japão e com os Estados Unidos, é um dos países com maior número de neurocirurgiões no mundo. A proporção na Organização Mundial de Saúde diz que o país, quando tem pouco neurocirurgião, é por 1 milhão. A gente tem mais de 2.800 para 200 milhões de habitantes no Brasil. Então, o nosso número de neurocirurgiões é bem elevado. No mundo, são 49.940 neurocirurgiões, segundo esse levantamento da Journal of Neurosurgery, que foi publicado em outubro de 2018. E eu convido vocês a olhar essa revista, porque, a olhar essa revista, por quê? Porque ela fala da neurocirurgia no âmbito internacional. Então, eles dizem que, apesar de ter quase 50 mil neurocirurgiões no mundo, a gente ainda precisaria de 23 mil neurocirurgiões adicionais para atender a necessidade dos pacientes distribuídos em todos os continentes. Na França, tem 250 só neurocirurgiões ativos, né? Tem mais de 580, grande parte aposentados, mas ativos na Sociedade Francesa de Neurocirurgia, para vocês terem uma ideia, são só 250 numa população de 70 milhões de habitantes, ou seja, muito menos proporcionalmente que o Brasil. O que eu gostaria de mostrar para vocês nesse estudo bem bacana que saiu na Journal of Neurosurgery também, é mostrando a proporção das doenças neurológicas no mundo. Então, a Organização Mundial de Saúde distribuiu esse questionário para 193 neurocirurgiões em 54 países, e aqui foram as condições neurológicas mais frequentes na neurocirurgia nesses 54 países. Então, as motivações que necessitam de consulta foi tumor cerebral, 96%, tumores da medula, 95%, hidrocefalia, 94%, defeito do tubo neural, que é principalmente em criança recém-nascida, 92%, o AVC, 54%, infecção, 58%, e epilepsia, 40%. Então, vejam, são as doenças que mais precisam da avaliação neurocirúrgica. Em relação ao contexto da neurocirurgia, vejam,
a Global Neurosurgery, a Journal of Neurosurgery, publicou esse exemplar que eu mostrei para vocês, que chama Global Neurosurgery, ou seja, como é que a neurocirurgia se insere nesse contexto de saúde global, e eles dizem, nós precisamos de 4 pontos. Primeiro, a educação, a formação, a implementação de campos neurocirúrgicos, ou seja, de centros de neurocirurgia que tenham infraestrutura para praticar neurocirurgia, e também uma defesa dos sistemas de saúde para que haja melhor acesso da população, principalmente no Sudeste Asiático e na África, onde há um menor número de neurocirurgiões. E o incrível desse estudo é que a média dos neurocirurgiões dizem que eles operam por ano entre 190 e 240 cirurgias por ano. No serviço onde eu fiquei, para vocês terem uma ideia, era só neurocirurgia vascular, a gente tinha em média entre 500 e 550 cirurgias vasculares por ano, ou seja, era um centro de referência em Paris, mas a média que você opera por ano nesses 54 países foi de 190 a 240 cirurgias por ano. Em relação às oportunidades e desafios, que é a última parte que eu gostaria de comentar com vocês, aqui eu quero deixar algumas dicas de onde vocês podem procurar oportunidades. Vejam, o que eu quero contar para vocês é que, primeiro, vocês não devem acreditar no que dizem para você que você não pode, o que você não vai conseguir. Ah, porque eu moro no Nordeste, não estou no grande centro, eixo São Paulo-Rio, não vou conseguir. Ah, porque eu não tenho familiar, não tenho pai médico. Ou porque meu pai é médico, mas não é dessa especialidade. Ou porque meu pai é dessa especialidade, mas não tem amigo no exterior que pudesse me proporcionar um estágio. Eu não tinha nada disso, né? Primeiro que diziam que mulher não pode fazer neurocirurgia, e eu fiz. Que quem não tem dinheiro não pode fazer. A minha família, meus pais têm nível universitário, mas eu era de classe média baixa, eu fiz a PUC com bolsa de 50%, eu fui para a França com uma bolsa na época da graduação, meus pais pagaram uma passagem aérea, mas tudo o resto eu consegui daquele estágio, ou seja, eu fui para mestrado e para outra residência com uma bolsa também, ou seja, não é tão limitante quanto dizem para a gente que é. Algumas oportunidades vocês vão poder encontrar nesses sites, que eu filtrei e coloquei porque tem os serviços de excelência. Primeiro é a Fundação de Educação Internacional em Neurocirurgia, que é o FIENS, né? Ela está ativa, essa fundação, formando, treinando, publicando vagas, publicando fellowships, tanto depois da residência como durante a residência, desde 1969. Um outro site bem bacana que vocês podem encontrar é a Nuvasiv Spine Foundation, que é uma fundação que faz cirurgias mesmo fora do eixo do norte global, ou seja, Canadá, Estados Unidos e Europa, que monta campos de cirurgia em países remotos, onde não há especialistas para fazer cirurgias de reconstrução, de malformação, por exemplo, em crianças. A Chaîne de l'Espoir, que é a cadeia da esperança, na Europa tem muitas vagas, vocês podem olhar o site deles. Depois, o mais importante é a World Federation of Neurosurgery, né, que é a World Federation of Neurological Surgery, e a World Stroke Alliance. Esses sites vão mostrar para vocês todos os lugares do mundo onde vocês podem encontrar estágios. Vejam aqui, esse é o mapa da FIENS, aquela fundação que eu falei para vocês, e eles, em cada lugar de treinamento, então tem na Europa, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem na América Latina, tem na África, tem na Ásia, onde vocês, na Austrália, Nova Zelândia, onde vocês quiserem, vai ter um centro de referência onde vocês podem estudar. Outra fonte importante onde vocês podem encontrar vagas para estágio ou para formação é a Sociedade de Neurocirurgia Pediátrica. Vejam, o Brasil é um dos grandes centros de neurocirurgia pediátrica, tem pessoas excelentes aqui no Brasil, também tem na Europa, na Austrália, no Chile, na Índia e Estados Unidos e Canadá. Vocês podem olhar o site
da Sociedade de Neurocirurgia Pediátrica. Um site onde tem maior número de oportunidades é o da Sociedade Mundial, né, a Federação de Neurocirurgia. Aqui tem o mapa, então vocês clicando no mapa mundi aqui, vocês vão achar todos esses training centers, e quando você clica, por exemplo, Europa, você vai ver uma lista de lugares onde você pode ir. Então aqui eu peguei um exemplo de um serviço na Itália, que tem em Milão, aqui tem o site, aí ele fala quais são as vantagens do programa. Então, tem mais ou menos 1.500 cirurgias por ano de medula e de coluna, tem tem lesão de medula espinhal, aproximadamente 1.000 cirurgias do crânio por ano, e aqui você clica e você vai saber quais são os documentos que você tem que enviar para se candidatar. Por que é importante a World Federation? Porque a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é afiliada à World Federation. Então, quando você volta de um serviço vinculado à World Federation fora do Brasil, é mais fácil você validar pela Sociedade Brasileira ou ser reconhecido esse período que você passou fora, porque tanto a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia como essa que você escolhe está vinculada a alguma dessas grandes sociedades. Então, essa é uma dica, né? Você sempre procurar no site da World Federation um local para você fazer estágio, e tem na Europa, tem nos Estados Unidos. Qual que foi a vantagem na França para mim? Por exemplo, o mestrado e o doutorado na França, eu paguei... O mestrado na França é super rápido, é 1 ano apenas. No Brasil dura mais do que isso, o tempo, e eu paguei na universidade 400 euros. O doutorado eu paguei em torno disso, 400, 450 euros por ano. Na época que eu era residente, como que funciona na França? Eu precisei validar o meu diploma de médica na Europa? Não. Lembrem que a França está na Comunidade Europeia e no espaço Schengen tem uma regra entre eles que quem tiver um diploma de médico em qualquer um dos países da Comunidade Europeia pode obter a autorização do Ministério da Saúde em outro país e conseguir exercer nesse outro país, porque é um reconhecimento mútuo dos diplomas entre a Comunidade Europeia. Quando eu fui fazer residência na França, você pode fazer ou um fellowship, como eu fiz 1 ano e meio em medula e mais 2 anos em endovascular, e depois eu continuei trabalhando lá por um tempo, e quando eu recebi a proposta de trabalhar lá, eu ainda não tinha meu diploma, eu tinha diploma só brasileiro, não tinha meu diploma reconhecido na Europa. O que eu precisei? Precisei validar o meu diploma brasileiro numa universidade europeia, para depois poder me inscrever no CRM da França. Ao contrário do Brasil, que desde que você tem o diploma de médico, desde que você termina a graduação, você está inscrito no CRM para poder fazer a residência, na França não. Um estrangeiro, ele pode se inscrever, fazer prova e ser aceito na residência médica e não necessariamente estar registrado no Conselho de Medicina lá, porque teoricamente na residência na França é o teu chefe que é responsável por você. Então, para a residência apenas e depois para voltar para o Brasil, você não precisa validar o diploma. Só se você eventualmente quiser ficar nesse país estrangeiro é que você vai precisar validar o diploma. Mas isso eu estou te contando da Europa. Nos Estados Unidos é outra história, você precisa fazer as cadeiras básicas, fazer várias e várias provas para poder ter o seu diploma reconhecido, para depois poder fazer a residência médica, tá? Qual que é a importância dessa experiência fora? Então, existe esse interessante da Jane Philpott, que é a ex-ministra do Canadá e também professora de medicina, que ela fala que as escolas de medicina, as universidades, precisam treinar os alunos de saúde global, um espírito, uma mente global, né? E qual que é a vantagem de estudar no exterior? É que você reconhece que você faz parte. Essa é uma pesquisa que esse estudo dela mostra. Esse artigo mostra. Então, ela aplica um questionário para vários alunos do Canadá e eles dizem por que eles querem estudar globalmente, por que eles querem sair do país. Então, porque eles querem fazer parte de uma comunidade global, porque eles querem o intercâmbio de ideias e culturas, porque eles querem entender como que culturas diferentes abordam o mesmo problema de saúde, e por aí vai.
quais são os desafios, os pontos negativos que vocês têm que levar em consideração? Primeiro, a neurocirurgia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tem o seu lado negativo, porque ela depende de uma infraestrutura hospitalar complexa, com UTI, com equipamentos de ponta, caros, precisa de uma equipe multidisciplinar, anestesista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, precisa da tecnologia de ponta, não dá para você não ficar atualizado. É uma especialidade que avança muito rapidamente e que usa muita tecnologia. Tanto a neurocirurgia convencional, aberta, como a endovascular. Os materiais que eu usava em 2004, quando eu aprendi neurovascular, não são quase nenhum igual ao que a gente usa hoje. Então, esse estudo, essa atualização é contínua para qualquer outra especialidade, mas a nossa, inclusive, porque manipula e usa materiais de ponta. Um outro conselho é que eu aprendi na França que a gente precisa de base de dados, né, para disponibilizar a base de dados nossa, ou seja, você precisa de um repertório com as suas cirurgias, com a taxa de complicação, se teve ou não infecção, se teve ou não déficit, como é que evoluiu, que material que você usou, toda uma base de dados para você disponibilizar os resultados para o teu paciente, para ele poder escolher. Por quê? Porque normalmente a gente fala assim no Brasil, qual que é a complicação de aneurisma? É 10, 12% a complicação da cirurgia. Sim, mas na sua mão, quanto é que é? É 6, é 5, é 20? E é essa base de dados que a gente não está acostumado a fazer aqui na nossa formação no Brasil. Na França eu aprendi que os pacientes são muito esclarecidos, são muito exigentes, e eles vêm com essas demandas, né, a taxa de complicação, qual é o índice para aquela doença dele, mas eles têm um ranking, uma revista que é publicada anualmente mostrando todo essa lista de serviços onde a performance é melhor ou pior. Então eu convido vocês a começar desde o primeiro dia de residência a ter uma base de dados sua pessoal, do que você fez, que doença que era, e documentar os teus resultados pessoais. E o outro desafio, a gente tem toda essa tecnologia longa, é uma curva de aprendizado muito extensa, mas a gente precisa ter em mente outras habilidades que não são só o diploma, que não são só mestrado, doutorado, residência e etc., que é comunicação. Como é que você vive no exterior? Como é que você lida com o teu paciente aqui ou fora? Com uma comunicação clara. Não dá para você aprender o idioma cuidando de um paciente estrangeiro. Para ele confiar em você e estabelecer uma relação médico-paciente, você precisa saber falar o idioma corretamente. E em português também, você precisa explicar para o teu paciente, mas sobretudo ouvir. Precisa ter uma escuta ativa, porque muitas vezes ele conta da doença dele, mas você precisa ter ouvidos para ouvir. Um outro ponto é ter empatia, é você se colocar no lugar dele e entender todas as demandas que ele tem, as ansiedades que ele tem, as dificuldades, as dores, e não só ir prescrevendo. É preciso ter empatia pelos colegas, porque a gente trabalha muito, a gente dá plantão dia sim, dia não na neurocirurgia, são cirurgias longas, a gente volta tarde para casa. O risco de estresse e conflito no ambiente de trabalho é altíssimo. Então, você tem que abaixar um pouquinho o seu ego, tentar se comunicar com o colega de maneira clara, se comunicar no momento que você não esteja cansado, que você não esteja com raiva, para não ter conflito, porque você vai passar 5, 6 anos com aquelas pessoas. E ter resiliência, ou seja, quando tiver uma dificuldade, um empecilho, um obstáculo, você não desistir, não é mesmo? Porque eu também encontrei obstáculos na minha formação, né? Eu consegui tantas oportunidades, com um pouco de sorte, mas com muita disciplina, com muito estudo e com uma mente acreditando que poderia dar certo, sempre filtrando as mensagens que vinham de fora, mas sentindo o que vinha de dentro, porque na verdade o seu sucesso vai vir como consequência daquilo que você faz com paixão e daquilo que você faz porque gosta, e não porque alguém pediu para você fazer, ou porque tem alguém na sua família que já fazia, ou porque você não gostou de outra coisa, então não se achou muito bem, escolheu aquilo. Não, o seu sucesso vai vir deste lugar de fazer as coisas com dedicação, com respeito, com estudo, mas sobretudo com muita boa vontade, aquele local onde você vai, mesmo sem ganhar nada, mas que você faz com prazer, é lá que vai estar a sua felicidade. Era isso que eu gostaria de comentar com vocês, espero que vocês possam fazer perguntas, não sei se a gente ainda vai ter tempo, mas qualquer coisa está aqui o meu e-mail e vocês podem me mandar mensagens que na medida do possível eu vou respondendo. Eu desejo um ótimo congresso,
se cuidem bem e sucesso na carreira de vocês. Um abraço. Doutora, teve uma pergunta, vamos dar tempo só para mais uma, que é o fellowship, é como se fosse uma subespecialização? Sim, exatamente. O fellowship é uma subespecialidade. Você faz a residência e depois o fellowship é uma daquelas áreas que você escolhe. Ah, tá certo. Doutora, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito participar. A palestra foi ótima, super interessante. Ok, eu te agradeço. Muito obrigada pelo convite e sucesso para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.